aí, meu povo? Eu gosto de E aí, meu povo? Se esse vídeo é a primeira vez que você tá me vendo, o meu nome é Bianca, eu sou psicóloga. E nesse vídeo eu quis falar um pouquinho sobre o que é a ecopsicologia. Nesse último mês, eu fiz um post no começo do mês sobre um pouco sobre essa questão de sustentabilidade, a nossa relação com o nosso planeta. Postei lá no meu Instagram. E durante o mês, toda terça-feira eu apareci para dar uma dica de sustentabilidade, como diminuir o lixo, o que a gente pode fazer, trazendo um pouquinho esse assunto, né? E aí eu queria encerrar o mês de junho trazendo o que é a ecopsicologia e como ela trabalha. Então, a ecopsicologia ela é uma abordagem dentro da psicologia e ela estuda principalmente a interação entre o homem e a natureza, porque ela acredita que o homem é parte da natureza. Então, nós, enquanto seres humanos, fazemos parte da natureza, assim como cachorros, gatos, papagaios e tigres e qualquer outro animal. A gente é natureza, a gente é um ser da natureza. E aí o que acontece é que a gente acabou se distanciando muito disso. Com a Revolução Industrial, a gente começou a se trancar em casas, começou a fazer tudo isso, e isso foi criando um adoecimento. Então a ecopsicologia, ela associa muito essa crise psiquiátrica que a gente vive com esse distanciamento da natureza. E aí os principais... Quem trouxe ela, quem começou a falar sobre isso foi o Rorschach, e ele trazia o conceito de ecocídio, que ele dizia assim: se nós seres humanos estamos matando a natureza, a gente está acabando com ela, e nós também somos parte da natureza, então a gente está cometendo um ecocídio, porque matando a natureza a gente acaba com a gente. E isso infelizmente é muito verdade, a gente depende dos recursos que a Terra dá pra gente conseguir sobreviver. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tenho minhas anotações, então eu vou estar olhando aqui o tempo todo. Aqui no Brasil, quem trouxe foi o Marco Aurélio Bilibili. Ele é a referência, assim, aqui no Brasil sobre esse assunto. E aí, no trabalho da ecopsicologia, o que acontece é que eles trabalham com a pessoa que está adoecida, o contato com a natureza. Até porque tem alguns estudos que comprovam que dar uma caminhada em um parque arborizado, em algum lugar ao ar livre, diminui o comportamento de ruminação, porque quando a gente tem aqueles pensamentos ruins, e a gente fica meio que batendo na mesma tecla e não deixa isso sair. Diminui esse pensamento, diminui o nosso ritmo, faz a gente se sentir melhor. Alguns exemplos de como esse distanciamento da natureza foram fazendo mal pra gente, eu pensei em dois, que para mim, assim, eu tava escrevendo as coisas aqui, as anotações, e isso veio na minha cabeça naturalmente. O primeiro é sobre alimentação. A gente começou a consumir menos alimentos naturais, a gente começou a aumentar o consumo de industrializados. Então, hoje, a maioria das coisas que a gente come vem dentro de um pacote, ou dentro de 2 pacotes, dentro de um pacote, vem dentro de outro pacote. A gente começou a consumir muito açúcar, muita gordura, e coisas que passam por processos químicos, tudo mais, coisas que não são saudáveis. Antigamente, a nossa alimentação era muito natural, antes da Revolução Industrial. Principalmente se a gente pensar nos homens pré-históricos, o que eles tinham disponível era carnes, legumes, frutas, verduras, que a natureza dava. Eles não tinham um pacote de salgadinho que ficava 3 meses guardado no armário até comer. E isso nos afasta e isso afeta a nossa saúde, não só mental, como também física. Isso acaba prejudicando. Por isso a gente tem também uma tendência hoje em dia a engordar, a ganhar peso, a ganhar gordura. Isso vem crescendo com esse industrializado que começou a entrar na nossa alimentação. E o segundo ponto, o segundo exemplo que eu pensei foi um grande número de insônias e pessoas com dificuldade para dormir. O que acontece? Quando chega de noite, quando começa a escurecer, o nosso cérebro ele capta essa luz, tipo, tá escurecendo. Quando começa a escurecer, a gente começa a produzir a melatonina, que é o hormônio de sono, que é o que vai fazer a gente dormir. Quando a gente está dentro de casa, com as luzes acesas, tudo ligado, a gente não vê esse escurecer, porque continua aceso, continua dia, continua luz. O nosso cérebro ele não capta essa informação de que está escurecendo e diminui a produção desse hormônio, diminui a produção dessa substância. E aí, a partir disso, a gente fica com dificuldades para dormir. E grandes são o número de pessoas hoje em dia que relatam dificuldade para dormir, que já tomam alguma medicação e tudo mais, sendo que boa parte pode vir simplesmente pelo hábito de ficar com a luz acesa, e TV acesa, e computador e celular até a hora tarde da noite. Deixa eu ver se eu falei tudo. Era isso então, meu povo. Um beijo pra vocês.
Se ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários e compartilha com quem você acha que vai gostar, tá bom?